Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Vem cá, vocês concordam que falar de empreendedorismo é falar sobre pessoas, certo? É por isso que o papo de hoje vai interessar os viajantes de todas as galáxias, de todos os negócios. Tudo porque a nossa companheira de tripulação desse episódio tem 15 anos de experiência em estratégia e treinamentos de pessoa nas melhores práticas de recursos humanos e no desenvolvimento de líderes de alto impacto. Como fundadora da Guide, ela decidiu levar esse trabalho para outro nível, diminuindo as burocracias e transformando o RH em solução. Pode entrar na nossa nave. Karina Vasquez. Boa noite, tripulantes. Adorei. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso, cara. E, inclusive, menina, essa mulher é braba, hein? Conheço ela há alguns anos, admiro o trabalho. Enfim, acho que vai ser um papo muito enriquecedor. Aprendi muito com ela e a gente vem se atualizando sempre. E aí, cara, qual a novidade? Acompanhando. E, cara, pra quem não te conhece, conta aí pra gente a sua atuação, como é vivenciar essa área de recursos humanos, de people. Tem muita coisa que tem se atualizando nos últimos anos. Você tem mais de 15 anos, né, de experiência nessa área. Conta pra gente como foi acompanhar e estar por dentro de toda essa transformação e como isso é tão importante para quem nos ouve, principalmente quem constrói negócios e desenvolve pessoas. Legal. Muito obrigada pelo convite de vocês, por eu estar aqui. É um prazer e uma honra. É muito feliz da minha parte ter o Cris aí como colega de trabalho e a honra de poder chamá-lo como amigo. Então, Cris, respondendo a sua pergunta, na verdade, eu tenho aí já quase 20 anos de carreira dentro da área de recursos humanos. Passei aí por grandes empresas como a Ernst Young, fiz o scale-up da Log e aí mais diversas outras empresas que as pessoas podem achar aí no meu LinkedIn, Karina Vasquez. Mas toda essa trajetória de recursos humanos me trouxe uma vivência que começou num RH que era muito de bastidor no começo da minha carreira. Então, eu vi toda essa transformação do RH chegando para um RH mais estratégico. Então, a gente saiu do bastidor do contrata, pague, demite e faz folha de pagamento para um RH muito mais estratégico, que está na mesa de decisão, que se envolve no negócio, que precisa entender do negócio e que precisa trazer todo mundo da empresa para ter conhecimento de negócio. Então, acho que a grande virada nesses 20 anos que eu tenho de RH foi isso, um RH que sai do bastidor e vem para a mesa de decisão. Legal. Perfeito. E nesse processo todo, são 20 anos e eu acredito que você deva ter vivenciado muitas mudanças ao longo desse processo. Quais as principais que você identifica, da onde você começou até agora? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta, Ká, como as startups entram nisso tudo? Ótimo, Mirna. O que acontece? O RH, por ele ter esse papel, que era um papel um pouco mais de bastidor, ele também era um departamento burocrático. Então, e muitas vezes até burocrático. Então, ele era há tempos atrás, provavelmente aqui os empreendedores passou por essa situação, ouviu seus pais passando a entrega de currículo em papel. Então, para você ter ideia de como era o setor de RH. Um setor completamente burocrático, feito de papel. Então, a principal mudança foi isso. Hoje, existem milhares de ferramentas de RH, né, que dão um suporte para o RH alavancar, produtizar e escalar. Então, isso eu vi também muito com o suporte da própria Cirrus, que nos ajudou assim, grandemente, tirando da frente toda a parte da
burocratização da contratação. Então, as pessoas de RH e os empreendedores precisam se aliar com parceiros que possam trazer esse benefício, que possam ajudar você a produtizar os seus processos de RH enquanto você escala, porque senão você fica patinando ali nos processos burocráticos do dia a dia, ao passo que você deveria estar olhando o seu negócio. Perfeito. Oka, e é interessante ouvir você falar sobre essa estrutura, mudança, acesso e comportamento, porque quando a gente lida com negócios digitais e startups, eu sempre fazia esse paralelo de onde que está o maior investimento. Quando você vai para a indústria, né, geralmente está lá na linha produtiva, insumo, matéria-prima, produto acabado. Quando você vai para o mundo digital, né, tecnologia, cara, eu vou usar o termo insumo, mas não me entendam mal, abre uma aspas aí, a gente está falando de equipe, mão de obra. E, naturalmente, as empresas de base tecnológica, elas cuidam muito melhor dos seus ativos, dos seus colaboradores, idealmente porque ali é uma das grandes linhas de investimento, né, que as empresas fazem para poder construir seus produtos e tudo mais. Quando eu olho para o mercado tradicional, né, quando a gente fala de cuidado de pessoas, até mesmo pela guide ou consultorias ou seu contato dentro de rede, networking, você vê que isso tem mudado também nesses outros ambientes. Porque eu me provoco muito isso, sabe, sobre a bolha, né? Se a gente está dentro de uma bolha onde esse cuidado ele realmente existe, mas ainda existe um grande caminho aí para percorrer em negócios tradicionais. Eu sempre tive essa curiosidade, se essa percepção de negócios convencionais, é que não gosto de usar muito tradicional, né? Mas fora dessa nova economia do digital, se o cuidado de pessoas hoje ele tem a mesma importância, o direcionamento que a gente vê nesses negócios também, sabe? Ótimo, Cris. O que eu vejo estando no mercado e podendo navegar com diversos empreendedores e diversas empresas de diferentes culturas e mercados? Eu acredito que sim, existe uma bolha digital, uma bolha tecnológica e que existe todo um outro mercado. Agora, o que eu vejo de positivo nessa bolha? É que a bolha puxa os demais. Tá bom. Então, esse é o benefício da bolha, porque a bolha, como a gente está falando de tecnologia, se trata de inovação. Então, é uma bolha que vai inovando e vai inovando pelo seu produto e pela sua gente, que você falou perfeitamente, que seria o insumo. Então, essa bolha, dentro de tecnologia, dentro das grandes consultorias que também trabalham como insumo, né? A parte de pessoas, puxa o resto do mercado. Sim, existe uma lacuna ainda bastante grande. A gente ainda tem muitos líderes que, infelizmente, trabalham com poder, controle e comando. Né? Então, a gente nem chama isso de líder, chama isso de chefe, no máximo de gestor, porque essas pessoas não inspiram, essas pessoas não estão ali para servir, elas estão ali por um cargo, estão ali pelo fato de que existe um poder. Então, tem sim muito ainda que avançar no mercado, tem muito ainda que avançar nesse processo de gestão de pessoas como um todo. Esse, inclusive, é a grande propósito da Guide de trazer para o mercado uma forma de você conseguir performance, de você conseguir escalar e de você conseguir ter saúde mental. Então, esses são os 3 grandes pilares que a Guide se estruturou para levar a liderança para o mercado, dado que liderança já é um tema bastante batido. A gente já viu muita coisa, tem muito autor, tem muito... Se você for no Google, tem a resposta. Se você for no ChatGPT, tem a resposta. Onde você quiser, tem uma resposta para a liderança. A questão é que, a realidade da teoria, existe um gap gigante. Então, o meu incômodo com isso foi que, passados 20 anos e tendo visto diversas metodologias brasileiras, americanas, europeias, eu nunca conseguia juntar tudo isso e falar assim, cara, isso daqui vale o investimento. Então, o meu propósito saiu justamente daí. Eu gostaria de criar algo que valesse o investimento e que respondesse à tese de que, assim como eu aprendi a dirigir, você também aprendeu a dirigir, você aprendeu a dirigir uma única vez. E eu também. E a Mirna também. Dado isso, você nunca mais precisou voltar para a escola, ou precisou ler um livro, ou precisou assistir um podcast, ou perguntar para o ChatGPT como se dirige. Então, partindo dessa tese, eu desenvolvi um método que a pessoa aprende a liderar e nunca mais esquece. É o que eu chamo do último remédio. Ai, adorei. Adorei isso.
Você falou bastante dessa questão do comando, da gestão, da liderança, voltando até para o que a gente vinha trazendo das startups. Você sente que as startups, elas foram esse precursor para a mudança na gestão de pessoas? Olha, as startups, o que acontece? Ela abre um espaço para pessoas bastante jovens liderar. Então, você vê na linha de frente, coordenador, supervisor e até gerente, e até mesmo o próprio empreendedor gerindo pela primeira vez. Então, isso gera muitos erros e acertos, né? Então, obviamente, tem muito benefício nesse processo de amadurecimento. Erra-se muito, mas aprende-se muito e também conserta rápido. Mas também isso gera também um legado de, vamos dizer assim, de arranhões que muitas vezes ali a pessoa que está passando por aquilo acaba, às vezes, se desligando, e tem gente que acaba até comentando nas redes sociais, startup não é para mim. Então, porque é um ambiente que gira rápido, erra rápido, aprende rápido e conserta rápido. E isso acontece também com a liderança. Maravilha. E a Ká, uma curiosidade dela, né? Eu conheci a Ká inicialmente na Log, né? E às vezes ela não conta, mas a sua trajetória, você começou lá, tinha quantas pessoas, cara? Tinham 60 pessoas. E ela saiu com? 1.500 pessoas. E essa mulher foi uma das principais responsáveis de estruturar esse processo de escala, que a gente está falando em quantos anos? Isso? Foram 4 anos. Foram de 60 a 1.500. A gente, na época, estava em Alphaville. Você se lembra? A gente se reunindo em Alphaville. Depois eu fiz toda a mudança, trazendo a Log para São Paulo, porque a Log, na época, ela tinha diversos escritórios espalhados e isso atrapalha a cultura. Você não ter um lugar físico, pelo menos um lugar que você possa ali se encontrar e chamar de seu. Então, foi o início da gente começar a construir a cultura da Log, ainda que na nuvem, mas ter um lugar físico único, centralizado, para que a gente pudesse, então, se encontrar, porque a Log já nasceu espalhada, então ela nunca seria um lugar único. Ela tinha no Rio, em São Paulo, em BH, Campinas, enfim, no Brasil inteiro. Então, ela nunca poderia falar assim, ok, nós teremos um prédio só. Mas a gente tinha que ter um lugar único para centralizar aquilo e dali sair para a cultura, então, digital, que foi o que a gente fez. Em paralelo a isso, a gente contratava cerca de 50 pessoas por mês. Então, assim, dava bastante trabalho para o Cristiano e sua equipe, para a família Cirrus. Eu dava bastante trabalho, porque era 50 pessoas entrando durante o mês, mas a gente fez um processo de entrada, que a gente juntava todo esse processo, a gente fez uma linha de fábrica ali, e entrava todo mundo no mesmo dia. Então, isso ajudava muito, porque a gente ia entrando ao longo do mês, mas o dia de entrada, né, a gente ia dando os inputs para que todo mundo entrasse, por exemplo, no dia 5. E aí, depois do dia 6 ao dia 4 do outro mês, ia juntando aquele backlog para entrar no próximo dia 5. E isso a gente ia fazendo mês a mês para poder rodar a folha de pagamento, rodar a parte de contratação e rodar o business onboarding. Que foi isso que foi a espinha dorsal da Log, e isso existe até hoje, está inclusive no LinkedIn da Log. É a espinha dorsal da cultura e do negócio. Como eu falei inicialmente, o RH ele precisa sair do bastidor para ir para a linha de frente. Então, eu criei na Log o Business Onboarding, que é a pessoa entrar na empresa e passar pelo business, ter uma experiência real do business. Então, a pessoa passa ainda, né? Um dia em vendas, um dia em atendimento, um dia na operação, um dia com a comunidade de mensageiros, que são os motoboys. Então, com isso, ela aprende na real o que é o business, e não aquelas aulas teóricas, daqueles processos de integração que muita gente viveu e ainda existe muito hoje em dia, né, Cris? Sim. Acho que você também vai aí em várias empresas pela Cirrus e você ainda vê que esse é um processo. É uma pena, porque você perde o tempo da pessoa, ela não consegue absorver toda essa informação, porque a gente, como ser humano, não consegue, e a gente aprende muito pouco, porque o ser humano em si, ele só aprende fazendo. Isso é natural dele. Então, tanto o Business Onboarding da Log,
quanto o curso de liderança que eu tenho hoje, ele é baseado no método de aprendizagem humana, baseado no construtivismo. Então, a pessoa, ela tem um contexto e depois ela tem um laboratório onde ela precisa colocar a mão na massa. E quem absorve toda a teoria para, vamos dizer assim, estruturar essa teoria é o professor. Então, a parte teórica fica todo com o professor, com o mentor. É como, voltando ao paralelo de aprender a dirigir. Então, quando você vai aprender a dirigir, você não aprende sobre a mecânica do carro. Muito lá por cima você aprende como trocar um pneu. Mas assim, você não aprende a parte elétrica, você não aprende como que funciona a gasolina ou o combustível que entra ali no motor, evapora e forma energia, o carro anda. Você não aprende nada disso. Essa parte teórica, ela fica, vamos dizer assim, com o instrutor, com os engenheiros mecânicos do carro. E é a mesma coisa no curso de liderança. Toda essa parte teórica, eu tirei essa parte teórica, eu como se digeri essa parte teórica e desdobrei ela na prática. Então, tanto no business onboarding da Log, a pessoa pode aprender o business, mas com muito pouca teoria, só o contexto, e também neste treinamento que eu dou hoje, que trabalha com essa metodologia, que é a forma como o ser humano aprende de verdade e nunca mais esquece. Adorei. E eu provoquei a cá porque quando você fala de liderança, né? Isso sempre... Imagine, 50 novas pessoas. E isso a gente está falando de uma empresa em crescimento. Então, você tem pessoas que entram, pessoas que saem. E como que você coloca todo esse processo de desenvolvimento e treinamento e cuidado com as pessoas num negócio, num crescimento tão acelerado. Porque por isso que eu provoquei que antigamente os negócios eles levavam muito tempo. E até, às vezes, a pessoa me pergunta, como é trabalhar com startup? Eu falei... É um tanto quanto desafiador, porque tudo é novo. É rápido. Muito rápido. É rápido. Né? E eu gosto de olhar essa jornada, e até depois eu queria entender de curiosidade, porque quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, hoje não é um dom, né? É uma habilidade que pode ser desenvolvida. E como que isso entrou na sua vida, dando um passinho atrás? Porque a gente está falando sobre carreira e etc. E aí, quando você fala de jornada e essa construção, você vai conectando alguns elementos, né? Sim. Então, você ter alguém de RH falando sobre negócio não é comum. Né? A mesma coisa que ter um contador falando sobre tecnologia. Né? Exato. São coisas que não é comum, porque quando você olha para grade, estrutura, etc. De onde saiu esse desejo, sabe, cara? De estar em RH, de construir escala, de olhar para negócio, de criar metodologias. Porque não é simplesmente falar, ok, funciona assim, deixa eu pegar esse playbook e só continuar. Ela sempre foi incomodada, né? Então, assim, como que a gente constrói? Como que eu entro no negócio? Como que eu desdobro? De onde vem isso? Né? Qual é essa origem, assim? Como você chegou na área, sabe? Certo. Que eu nunca fiz essa pergunta para ela. É verdade, Cris. Olha, eu acredito, Cris, que isso começou, na verdade, com a minha própria história de vida. Que eu sempre digo para os líderes, para os meus mentorados, inclusive, que o ser humano ele não é uma coisa só. Ele não é só trabalho e quando ele chega em casa também ele não tira o sapato e deixa o trabalho e vira só o pai ou a mãe de família. É um ser único e uma coisa influencia na outra. E a minha vida pessoal influenciou. Eu venho de uma família bastante humilde e, como o Cris parafraseou muito bem outro dia, da escassez eu desenvolvi uma competência que é a competência dos líderes. Eu não nasci uma líder nata, mas eu desenvolvi pela escassez econômica que eu estava inserida, que é aprender a pensar. Então, o líder, ele precisa dessa competência. É uma das principais competências que eu trabalho no meu curso, como você aprende a pensar de forma autônoma. Então, você tem todo um cenário que é, por exemplo, o RH indo para uma linha e eu não acreditava naquela linha, então eu criava a minha própria linha e falava assim, é isso que tem que acontecer. Em 2016, para dar um exemplo para vocês, eu criei na Log, ainda dando exemplo, um cartão onde todos os benefícios ia para esse cartão. Na época, nem existia provedor. A gente achou pelo Visa. Na época, um Visa que era um cartão de crédito pré-pago. Então, e a gente colocou
tudo em um único cartão para a gente dar essa experiência. Hoje, em 2024, existem milhares de... Vocês poderiam ter fundado algumas opções Com aí, certeza. né? Que veio depois a Que veio Flash, depois. Caju. Exato, até o iFood agora iFood. tem. Então tá super grande nessa linha. Então, assim, isso me incomodou. Em 2016 não existia nenhum player. Tanto que eu tive, assim, várias reuniões com o pessoal de jurídico para garantir que aquilo não iria trazer um problema jurídico para a Log. Mas que bom, eu tenho um background de consultoria da Ernst Young, e aí isso para mim é muito tranquilo trabalhar compliance. Na verdade, essa é a única forma de se trabalhar para mim, é trabalhar compliance. Então, eu falei assim para os advogados na época que realmente a gente tinha como... garantir que aquilo não traria nenhum problema para logo nos 4 anos que eu estive lá, não trouxe absolutamente nenhum problema mesmo. E no final se fortificou, né? Na jurisprudência. Exato, se fortificou e hoje existe players no mercado que funcionam. E eu sempre disse isso para minha equipe. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar a mudar a partir de nós mesmo. E depois a nosso time, depois a nossa empresa. E depois o mundo. O mundo ele vai vir por consequência. Então, se a gente, muda nosso time e muda a empresa, o que vai acontecer? Os concorrentes, os players, a comunidade vai começar a nos copiar. E foi isso que aconteceu. Fizeram a benchmarking comigo na época, Nubank, até o Facebook fez benchmarking com a nossa folha de pagamento. Você acredita, Cris? É mesmo? É. Vou usar isso como CTA de venda agora. Exato, pois use. Isso falando só dessa parte que temos em comum aqui da Log na época com a Cirrus, né? Mas teve outros benchmarks, assim, de coisas bastante famosas que surgiu, assim... Por exemplo, a Microsoft esteve lá fazendo benchmark com a gente pelo local, o nosso local de trabalho, a parte de facilities. Então, assim, em toda a jornada do colaborador, a gente sempre trabalhou com excelência. Então, e como que você consegue excelência? Você consegue por meio da experiência. E como que você consegue trazer essa experiência? Você consegue quando você coloca aquela pessoa que vai fazer isso experimentando aquilo antes dela começar a trabalhar. Por isso que o Business Onboarding é tão importante. E eu aconselho a todos os nossos empreendedores aqui, CHRO, pessoas, head de RH, enfim, toda essa liderança que pensa em pessoas para colocar o business para que todos os colaboradores, e eu digo todos, é todos mesmo, que seja o estagiário, que seja o CFO, que seja o próprio empreendedor, que seja a pessoa que faz o cafezinho no escritório. Todo mundo precisa passar por essa experiência do próprio negócio para que ele consiga, então, entender e saber qual é a máxima colaboração que ele vai ter. E aí muita gente fala assim, nossa, mas isso vai ser muito custoso, isso vai ser muito longo. E eu explico. Calma, eu explico como fazer isso. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Peguem a caneta, que agora vem. Agora vem a aula. Primeira coisa, você precisa pensar na cadeia de valor do seu negócio. Então, quais são os grandes blocos que têm valor para o cliente? A primeira coisa. E depois você vai, então, pegar dentro desses grandes blocos aquilo que é mais simples. Você não precisa deixar a pessoa especialista naquilo. Ela precisa ter uma noção. Voltando ao paralelo de se dirigir um carro. Você não sai dali aprendendo a dirigir a alta velocidade numa autopista. Você aprende a dirigir tranquilamente, devagar, numa rua praticamente sem trânsito. E quase nunca passa da segunda, né? Depois que eu descobri isso, que não era obrigatório, eu fiquei frustrado. Exatamente, Cris. Então, quando você está pensando num business onboard, você então pensa nesse paralelo. A pessoa ela precisa aprender um pouco, ela precisa do contexto. Ela não precisa virar especialista em cada linha de negócio, em cada produto. Ela precisa entender como vende, como entrega, como que é o atendimento ao cliente. Então, por exemplo, na Log, a gente colocou dentro do atendimento ao cliente a URA mais simples, ali é a primeira. Entendeu? Então, para que a pessoa simplesmente tivesse um contexto de como funciona. E, gente, só na primeira URA, na mais simples, já dá um puta resultado. Porque pensa, um engenheiro, aqui na nossa massa falando, muita gente, muita galera de tecnologia, engenheiro, empreendedor, pensa
a pessoa de finanças, a pessoa de contabilidade, a recrutadora do RH passando e entendendo como funciona um atendimento, como que funciona a experiência do cliente. Isso alavanca de um jeito que nunca mais a pessoa esquece. Eu tenho pessoas que passaram pelo Business Onboarding assim, há anos e, às vezes, entram em contato comigo pelo LinkedIn falando da experiência da pessoa. Então, isso por quê? Esse Business Onboarding tem alguma mágica? Não. Ele é baseado no modelo construtivista, que é um modelo como nós, seres humanos, aprendemos, que é olhando, copiando e fazendo. Perfeito. Então, por isso que a gente precisa dar um contexto, depois a gente dá um laboratório para a pessoa experimentar, fazer sozinho, e depois a gente volta para, então, entender, discutir com a pessoa, porque é óbvio, a gente é pessoas adultas, então, falando de business, então a gente faz esse catch-up com a pessoa. E aí ela nunca mais vai esquecer, porque ela passou pela experiência. Perfeito. O Cá, só me dar uma aqui só. Quando você implementou isso na Log, isso foi durante a jornada, né? Ou foi logo no início? Foi logo no início. Eu estava no 3º mês da Log e foi assim uma coisa bem... assim, foi bem disruptivo, porque não tinha na Log esse modelo. Eles faziam um modelo de integração bem simples e só para a equipe de vendas, que era mais ou menos dizer o script de vendas, entendeu? Eu falo integração no máximo assim, ó, computador usa assim, isso. O canal de comunicação é esse... E vai vender, meu filho, né? Era bem assim, Cris. E às vezes nem computador tinha. Então, foi exatamente. No 3º mês, a gente começou com uma jornada... Eu sempre acredito no MVP, né? Então, a gente começou com uma jornada de 2 dias e depois passamos para 3 dias e aí logo em seguida virou para um programa de 5 dias, porque, obviamente, a Log é complexa, né? Mistura 2 polos, que é tecnologia e logística, então acaba sendo um case complexo para a pessoa entender. Então, para desdobrar isso de um jeito simples... eu tive que absorver todo esse aprendizado e depois desdobrar para que a pessoa tivesse uma boa experiência. E teve comparativo de quanto muda? Eu não sei se você, a minha curiosidade está... Porque falando como empreendedor, né? Cabeça de empreendedor, que por favor. Quando você está escalando ou crescendo um negócio, imagine você, menina, vou contratar time. Aí uma da questão de desenvolvimento a pessoa é contratada na segunda, mas você só vai ter ela disponível na próxima semana, por exemplo. Exato. E aí, empreendedor é ansioso. Não, bora atrás para minha área, né? Os líderes e etc. Tem aquele certo anseio ali. Quando você compara um processo desse mais imersivo no negócio em comparação a um processo de onboarding que não faz isso, você conseguiu fazer comparativo de como era, como ficou e como que isso impacta do ponto de vista de eficiência e resultado? Assim, a pessoa, a gente ativa ela mais rapidamente na função? Assim, quais são as métricas? Porque às vezes os empreendedores querem fazer. Só que aí o ponto e aí, como que fica? Quanto que isso muda, sabe? Deu para entender um pouco a minha... Deu sim, e sim, eu mensuro tudo, Cris. Sou a louca dos números. Mensuro tudo. Então, na época, a gente chegou na seguinte conclusão. Inclusive, existe uma tese americana, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois a gente pode deixar o link aqui embaixo, que ela tem até um cálculo específico. Então, eu até usei esse cálculo específico para medir a performance, para que eu não tivesse nenhum viés. Tá. Então, eu peguei essa fórmula, calculei a performance das pessoas que não tinham onboard, porque eu tinha 60 pessoas, eu tinha um pool lá. Então, eu medi a performance dessas pessoas. E depois eu comecei a medir, depois que eu estabilizei o onboard em 5 dias, que isso deu mais ou menos aí uns 4, 5 meses, eu comecei a medir essa outra turma. E aí, eu saí de um modelo que é hoje uma média de mercado, que gera aí uma pessoa para ela atingir o seu full potential, que é o seu máximo de entrega de resultado, ela demora aí cerca de 4 meses, em média. Tá. Até ela conhecer todo o business, todas as pessoas, saber quem são as pessoas, como funciona a empresa, a cultura, o que pode, o que não pode. Essa pessoa ela fica muito retraída. Então, ela não está no full potential dela. Então, ela não sabe aonde ela pode pisar, onde ela não pode. É o que a gente brinca. A pessoa ainda não sabe a porta do banheiro, onde é. Então, ela fica ali. E essa pessoa demora muito, porque no modelo tradicional, ela só tem quem?
o chefe. Então, ela fica ali perguntando tudo para o chefe e o chefe é o único que alimenta ela. No modelo que a gente tira isso e dá empoderamento, ela vai conhecer um líder de cada área, ela vai conhecer as pessoas que estão neste processo junto com ela, no processo de aprendizagem junto com ela, e a pessoa vai conhecer também as áreas que ela visitou. Então, no final de 5 dias, ela conheceu a empresa inteira. Ela rodou, falou com todo mundo. Então, ela tem pessoas que vão chamar ela para almoçar, ela já tem várias pessoas, imagina, a gente fazia contratação de 50, ela tinha pelo menos 49 pessoas que ela podia sair para almoçar, 49 pessoas que ela podia perguntar de diversas áreas. Então, respondendo e voltando para a tua pergunta, a gente saiu de uma média de 4 meses para 1 mês. Caramba. Então, em 1 mês, a pessoa atingia o full potential, na média. E aí, a gente tinha, então, as pessoas... Eu falei assim, tá, quando a gente olha a média ali na curva de Gauss, ok, eu cheguei, então, a 1 mês. Quem são as extremidades boas? Né? Onde que está, se a gente fizer um 80-20? O 80-20 dos melhores, eles chegavam a performar em 2 semanas. Caramba. Então, quando você pega um dev, por exemplo, que conhece muito de um dev sênior, por exemplo, ele absorve, ele vai, eu brincava assim, tem gente que vai com um copinho de café e tem gente que vai com... O Stanley. Exatamente, com o Stanley, gigante. E aí ele consegue absorver o quanto ele é sênior, entendeu? De conhecimento. Então, se você coloca um estagiário de começo de carreira, ele vai absorver um copinho de café de conhecimento. E agora, se você coloca um CFO, ele vai absorver um tantão de conhecimento, porque ele já rodou tudo, ele já sabe o que é um sistema de roteirização por geolocalização. Então, enquanto aquela pessoa ainda está aprendendo o que é um sistema de roteirização por geolocalização, o outro ele já sabe todos os conceitos, então é mais fácil para ele ir pegando. Entendi. E aí a gente chegou na marca na média, de 1 mês para, assim, pessoas mais sêniores, 2 semanas, a pessoa estava no full potential. E aí a gente falou assim, tá, e as pessoas que demoram mais? Aí você chega na média de, aí, assim, 1 mês e meio, e são pessoas mais júniores. A gente entendeu que pessoas mais júniores ou pessoas que, às vezes, estavam num cargo que era mais simples, mais de, vamos dizer assim, um back-office, que a gente fazia também para todo mundo. E mas uma curiosidade. Assim é relevante, né? Muito relevante. A curva de... Porque o 4 meses é média, né? É a média. Você pode ter gente que performa mercado. em 3, em 2, mas também pode ser 6 a 7. Exato. E aí você pensar que você contrata... Espera que eu já volto. Tá bom. É que eu tô fazendo conta, né? Contador é foda. Porque... Exato. Não, você contrata alguém. Ó que loucura. Onde a média de efetividade dela, né? Vamos pegar um caso assim, pior, 6 meses, né? Então, contratei, a pessoa leva 6 meses para estar entregando 100% de resultado. Eu falo, ok, para pagar essa conta, você tem que ter uma estratégia de retenção desse talento por pelo menos ali mais 9 meses, talvez. Né? No mínimo, né? No mínimo ali. No mínimo. E o que mais acontece em crescimento em escala, você sabe, é perder esse talento em menos tempo. Sim. Então, a empresa, ela queima dinheiro e às vezes ela usa como justificativa, que era o que a Cacá falou, cara, fica caro. 5 dias é custo-oportunidade. Só que o cara, tipo, eu atraso 1 semana para ganhar 4 meses, né? Na verdade, ele é um investimento com alto retorno. O ROI é gigante. Por quê? Depois eu fiz o cálculo também de quanto custava isso. Então, eu cheguei numa média, na época, tá? Eu estou falando aqui aí, como relativo... você não vai gostar da carne? Fala de ROI, de cálculo, tabela, eu falei, isso. De treinamento. Tanto que não dá nem vontade de interromper, porque ela tá falando... E eu tô aqui assim, interrompendo para gerar curiosidade em você, entendeu? Muito bom, muito bom. E aí, quando a gente está falando desse ROI, isso... Números de 2016, eu tinha um custo por cabeça de R$200. Tá bom. O que eu calculei? A hora homem média das pessoas que estavam participando, mais a hora homem dos, vamos dizer assim, dos professores. Tá bom. Que eram todos internos. Então, assim, a hora homem dos que estavam ensinando, eu já pagava. Então, eu tirei da conta. Porque eu já pagava e eles também iriam gastar porque eles teriam que treinar as pessoas de qualquer maneira, as pessoas que chegariam na área. Então, eu tirei essa hora. Tá? E aí eu comecei a calcular só exclusivamente a hora
entre aspas, parada das pessoas que poderiam estar na área e estariam lá dentro. A gente usava toda a estrutura interna para fazer o treinamento, então não precisava alocar nada. E era só isso. Então, era a média do salário daquele time. Então, assim, eu contratei... Teve uma vez que a gente contratou só dev. Era um janeiro e a gente tinha colocado várias contratações de dev para o começo do ano. E aí tinha, sei lá, uns 40 devs. Então, naquele mês ficou um pouquinho maior, porque a média salarial daquela turma era um pouco maior. Mas, na média geral, a gente rodava tudo na faixa de R$200 por semana de custo. Óbvio, aí um número um pouco defasado por conta do ano. Era 2016, isso, quando eu fiz esse cálculo. Mas, assim, é só você fazer o cálculo, junta todo mundo que entrou no último mês e tira uma média salarial. E aí você vai chegar nesse valor de investimento. E... Teve uma vez que eu falei assim, realmente isso daqui está funcionando, foi quando um desenvolvedor, era essa curiosidade que eu queria te contar. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo. Tá Ele chegou para mim e falou assim, Ká, eu tô aqui para te agradecer, foi no final de onboarding, porque eu fiquei na minha última empresa, antes de vir para a Log, 4 meses para conseguir entender o negócio da empresa. 4 meses. Isso casou com a informação que eu tinha, né? Com o dado que eu tinha. E detalhe, esse dado não é só Brasil, tá? Esse dado é global. É global. A gente fala assim, mas nos Estados Unidos as pessoas são mais rápidas. Não, o ser humano aprende igual. Então, ele leva um tempo de aprendizagem, na média, 4 meses, tá? Na média, lembrando. Então, esse dev falou para mim, Ká, eu estou muito feliz porque agora eu entrei na Log e apenas uma semana eu consegui aprender sobre o negócio. Porque na outra empresa eu fiquei 4 meses para poder entender tudo. Eu falei, tá, mas o que você fez nesses 4 meses então? Ele falou assim, eu fiquei fazendo backlog, um desenvolvedor sênior. Caraca. Traduzindo isso para a turma. Por favor, Cris. Ele estava zero produtivo, né? Exato. E, no final das contas, que ele ficou lá coisa de 1 ano, saiu por quê? Você pensa, um desenvolvedor sênior que tem uma capacidade gigantesca na correria de uma startup, o que acontece muitas vezes? A pessoa vai ficando de lado, porque é uma correria, é um incêndio atrás do outro, e você não consegue dar uma atenção. E não é por mal, e também não é pessoal. É simplesmente porque o modelo não deixa. Então, você precisa colocar... se tem uma dica que eu posso deixar aqui para as pessoas, para os empreendedores, principalmente, coloca em place um business onboarding, que é realmente o que vai fazer a sua empresa escalar. E no segundo degrau traz para esse business onboarding a experiência dos seus valores. Embute ali dentro para que nesses dias de onboarding, de business onboarding, a pessoa possa viver os valores da empresa. Perfeito. Ká, eu vou dar um passo para trás, porque você trouxe um ponto que me chamou muita atenção na sua fala, e eu não quis interromper porque é uma enciclopédia. Desculpa, tá? Não, é uma enciclopédia. Não, você vê que eu fico aqui, calma aqui. É que eu tô com um problema de memória, sabe, cara? Inclusive, se alguém tiver aí vendendo ômega 3, quiser patrocinar o podcast, né, fique à vontade. Mas, desculpa. Não, você vai falar que eu já esqueci, pode ir. Você falou aqui bastante dessa questão da necessidade de um espaço físico para você centralizar esses colaboradores e eles terem o QG deles. E o quanto isso é importante para a cultura. Em tempos pós-pandêmicos, a gente percebeu que muitas empresas elas funcionam de forma remota. Então, tanto o Cris quanto eu, a gente tem um modelo de negócio que funciona tranquilamente no online. Claro que de tempos em tempos, eu posso falar por mim, a gente percebeu a necessidade de realmente a gente se encontrar do olho no olho. Você vem de uma empresa de tech e que provavelmente operou muito tempo nesse lugar mais remoto mesmo. Qual que é a principal diferença que você enxerga em termos de cultura de trazer esse Anywhere Office para um office mesmo? Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui, bem polêmica, é o seguinte. Eu sou 100% a favor do trabalho remoto. Então, lá atrás, em 2016, e eu não tenho medo de falar isso, porque em 2016 também eu rodei um modelo de comparação de produtividade entre uma equipe, isso uma comparação, primeiro, cega, eles não sabiam que eles estavam sendo monitorados de performance, e não fui eu que rodei, quem foi um time de BI que rodou para mim. Então, eu falei, olha, eu quero que você, time de BI,
monitore a performance desse time, que era um time de atendimento. Essa equipe vai estar home office e essa equipe vai estar em office, né? Vai estar aqui com a gente. E a gente chegou numa diferença de 17% a mais de produtividade da equipe que estava home office, estava remoto. Tá? Em 2016. Eu quero te interromper aqui, porque você gosta de dados, eu também, e o Cris também. Eu acho que isso aqui vai virar quase People Analytics, né? Exato. Não é? É a nossa, estamos quase já vamos assim. guardar já Exato. o tema do podcast. A gente teve, ok, em termos de produtividade, tem uma diferença de 17%. Uhum. Qual que é a vantagem, então, de se ter um local físico para além da cultura? Isso. Aí, bom, temos essa grande produtividade. Porém, somos humanos e precisamos desse olho no olho, esse calor, esse abraço. Do social. Do social. E aí, a minha grande sugestão e conselho para os meus mentorados hoje é: tenha um espaço, seja seu ou seja Um volante. coworking. Exato, pode ser um coworking, pode ser seu, pode ser compartilhado. Enfim, hoje tem inúmeras formas de você fazer isso, mas tenha um lugar que seja um ponto de encontro e que você consiga deixar esse espaço disponível. Entendeu? Para as pessoas, principalmente as empresas que estão aí já com mais de 100 colaboradores. Deixa o espaço lá e as pessoas por si só vão se encontrar, seja a equipe de vendas, depois a equipe de atendimento ao cliente, e eles vão lá, e esses gestores vão treinar, e o outro vai para fazer reunião, e o outro que vai só para tomar café e ver todo mundo, e tá tudo bem. E aí tem gente que, essa semana eu tô com obra na minha casa, então eu vou trabalhar do escritório, e enfim, você tem essa rotatividade que dá uma certa liberdade. Uma das coisas que mais engaja o colaborador é o empoderamento e a liberdade. Perfeito. Então, se a gente der contexto para ele do negócio, depois a gente empoderar e a gente der a liberdade, fala, você pode trabalhar da tua casa, mas se tem algum BO rolando na sua casa, você pode vir para o escritório e está tudo bem, porque remote first. Então, o importante é você estar ali, de certa forma, disponível nos canais de comunicação oficial da empresa. Então, nesse caso, o melhor cenário é o híbrido. É o híbrido. É o híbrido com esse asterisco bem grande. Quem escolhe, se eu estou dizendo que é remote first, quem escolhe onde ir, quando ir... É o colaborador. É o colaborador junto com o seu líder. Né? Muitas vezes ele fala assim, eu quero fazer um treinamento presencial, o líder avisa com uma certa antecedência, então é fácil, você se junta, então você tem essa flexibilidade, entendeu? Que não é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, empresas que falam, você tem que ir segunda, terça e quarta, ou segunda e quinta, todo mundo tem que ir para o escritório. Vira uma obrigatoriedade. E você sustenta muito esse lugar de dar autonomia para o colaborador decidir quando vai, enfim, como for melhor. Por quê? Porque o que acontece? Primeiro que tem dados dessa... E eu monitorei esse dado. Então, não, assim, isso aqui não é um dado manipulado que eu li numa revista, no livro. Eu olhei. E, então, assim, isso me dá bastante segurança. E do outro lado, eu entendo que o modelo de trabalho que a gente vive hoje, em grande massa, no Brasil, ele é um modelo um pouco escravocrata. Então, que é muito baseado em poder, controle e comando. Por que eu exijo que você esteja no escritório? Isso é bem polêmico, tá, gente? Eu exijo porque Tem uma engatilhada aqui, manda aí. Eu quero ver o que você está fazendo, entendeu? Eu quero monitorar. Isso é controle, é poder, é comando, entendeu? Enquanto isso é chefe. O líder te inspira. O líder, ele vai fazer um processo que seja uma solução para todos. Então, ele não vai impor isso. Eu quero todo mundo no escritório. Tem gente que trabalha muito melhor home office. Sim. Tem, assim, muita gente. Falando aqui do público específico de tecnologia, que é um público que trabalha
em grande parte em silêncio, codando, que é um trabalho analítico, de análise, de pensar, criativo, trabalha muito melhor ali. Você fala, tá, mas então eles não vão conversar? Vão, e eles têm essa oportunidade, tem as dailies do modelo Scrum, né, que geralmente se roda, e isso também é uma ferramenta que eu ensino, viu? Só para colocar, eu ensino isso dentro do modelo Guide de Liderança, eu ensino os líderes a rodarem modelo Scrum em todas as áreas, não só para tecnologia. E aí, então, assim, eles têm a oportunidade de se falar, de estar sempre em contato, mas trabalhando remoto. E aí eles têm a interação social quando isso é, vamos dizer assim, isso é bem-vindo. Nada mais desagradável para os seres humanos, e veja bem, repito, desagradável é você ter que fazer interação social quando você não quer. Você já pensaram o quão agressivo isso é com a gente? Sem contar, assim, inúmeras horas de trânsito que não leva a lugar nenhum. Tudo é estressor. Tudo exatamente, leva ao fator de estresse e que depois a gente paga a conta com o quê? Com a nossa saúde mental. Isso que eu ia falar. E aí depois o que você economiza de um lado, você acaba gastando com outros de treinamentos e desenvolvimentos e well-being e essas coisas todas que a gente vê que tem esse movimento dentro das empresas. Cris, solta sua pergunta polêmica, vai. Não é polêmica, não é tanto, não. Só um bocadinho. Só uma bomba. Assim, vou juntar duas perguntas aqui. A primeira é, se hoje nós vemos vários negócios que eles funcionaram, cresceram e até foram vendidos dentro de uma estrutura e cultura remota. Né? Primeiro ponto, a construção de uma cultura em um trabalho remoto, pergunta 1, ela é possível? Aí a pergunta 2, quem geralmente critica demais isso é porque ele não sabe fazer gestão adaptada? Nossa, essa pergunta é muito boa e eu ia fazer a primeira, tá? Então estamos alinhados. Então, vamos lá. A primeira parte. A segunda ela falou assim, não sei se eu quero responder a segunda. Não. Mas... Você responde se você quiser. Tá bom. É que eu tenho... Um dos meus valores pessoais é a verdade extrema. Nossa. Então, eu falo mesmo aqui. Legal. Eu trago a verdade para a mesa. Eu acho que é desse jeito que a gente, inclusive, muda o mundo. E, de novo, a missão da Guide é trazer justamente essas provocações que vão alavancar o modelo de gestão, o modelo de liderança e o modelo de trabalho corporativo. Porque aqui não é mais do mesmo. Certo? Ninguém aqui nessa mesa está aqui por mais do mesmo. Todo mundo aqui é esquisito. Tamo junto? Tamo junto. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Cris, me ajuda a lembrar aqui, que eu até Se a cultura, construção da cultura numa estrutura remota. Porque geralmente as pessoas usam o termo de cultura. A cultura é vendo você, é a energia de estar ao lado... enfim, é aprender enquanto você e a mina tá falando, eu tô sentado, eu tô ouvindo, eu tô entendendo. Então, existe um apego muito grande sobre o aspecto de a cultura se aprende no contato. Eu agrego mais, tá? Muitas dessas pessoas que levantam a bandeira do presencial e tem que estar, e principalmente lugares em que trabalham com vendas, né? Então, o vendedor tem que estar lá, porque tem que ter a comemoração e tocar o sininho e todas essas coisas. Justificam muito em algumas pesquisas que saíram, inclusive ao longo da pandemia aí, de que o próprio Zoom, que é uma plataforma que auxilia reuniões remotas, está solicitando que os colaboradores voltem para o presencial. Então, até agregando nessa pergunta do Cris, qual que é a sua visão sobre isso, Ká? Tá. Olha, a minha visão, ela tá muito... primeiro, né, o Cris perguntou se é possível construir. Sim, é possível, e eu digo por experiência própria, porque eu já fiz. Tá. Então, eu trabalhei numa empresa que eles me chamaram para fazer consultoria e eles tinham justamente uma filial em cada parte do mundo. Eram cerca de 23 filiais e a matriz ficava no Rio de Janeiro. Então, e aí tinha 11 pessoas nos Estados Unidos, 6 pessoas na Inglaterra, 2 pessoas na França e eu me lembro, assim, perfeitamente, tinha uma pessoa no Canadá. E assim, essa pessoa estava sozinha no Canadá inteiro, tinha um colaborador dessa empresa. E aí... Ou seja, eu tinha 23... colaboradores. 23 filiais. Filiais. Obrigado. Tinha 23 filiais nessa empresa. E, justamente, o empreendedor me chamou para ajudar a construir uma cultura remote first. Por quê? Nunca seria um presencial.
Então, assim, não tem como. Como que você vai fazer num negócio que ele é global e nunca vai ser presencial, todo mundo junto? Então, a gente tem que participar, tem que elevar tem que esticar a nossa mente perguntando assim, e se isso daqui não pudesse ser presencial? Perfeito. Entendeu? Como que seria se não pudesse ser presencial? Como que a gente faria? E aí, eu fiz um modelo de envolver todo mundo na construção dos valores. Todo mundo, inclusive essa única pessoa lá. Todo mundo participava da construção. E aí você tem tecnologia para isso. Todo mundo participou da construção do modelo de valores da empresa. Depois, todo mundo participou do modelo de construção, do desdobramento disso para avaliação de desempenho. Depois, todo mundo foi participando de toda a construção de uma cultura. Então, no final, foi muito fácil o desdobramento, porque as pessoas já estavam tão engajadas e já sabiam como que aquilo vinha sendo construído, que elas entenderam o resultado final. Tá bom. Então, assim, é possível. Perfeito. E colou imediatamente. Então, a primeira pergunta, sim, é possível. Mesmo, e essas pessoas fizeram tudo isso remoto, elas nunca se viram nunca se encontraram nenhum dia para um abraço, nem um chopp. Tá? Foi tudo virtual. Posso fazer uma adendo dessa aqui? E no caso, por exemplo, era presencial, já tinha uma cultura, já tinha feito uma construção. Só que aí você, por exemplo, tombei para o remoto. O que vai alimentar as novas pessoas, elas não vão poder participar de uma construção. Você entende que tem que resetar e fazer um exercício novamente dentro de um novo ambiente remoto, ou rituais de cultura para quem já vai entrando na empresa seriam suficientes para internalizar a cultura nela. Entende? Entendo. Eu acredito, Cris, que precisa de ter os rituais para todos e precisa ter um bom treinamento de liderança aí. Tá bom. Porque o líder ele precisa entender esses rituais, ele precisa entender como fazer a gestão desse time remoto, como que ele vai abordar as questões que são diferentes. Então, são situações que esse líder precisa se atualizar. Tá bom. Entendeu? Antes da gente falar assim, olha, o problema é aqui, o problema é ali. E tem um ponto que em algum momento surgiu da nossa fala, do quanto se gasta, né? E aí eu trago que existe uma economia gigantesca com o trabalho remoto. Sim. Então, assim, você tem uma economia de facilities gigante. Então, se você tinha um prédio para 1.000 pessoas com o trabalho remoto e aí tendo essas demandas presenciais, você consegue colocar isso para uma sala para 100 pessoas, certo? Então, assim, você tem uma economia de aluguel, de tudo. Eu brinco assim, que você vai economizar da descarga ao café, mesmo, né? E transporte. Principalmente. Então, assim, você vai ter uma economia de transporte, gente, e um ganho de produtividade de 17%. Quem que não quer isso, Brasil? Eu concordo. E eu quero trazer aqui um ponto que você trouxe que... Tem só outro bloco ela respondeu? Aí a outra pergunta. Você tinha Duas verdade. perguntas. Não, a segunda pergunta que era sua, que era polêmica. Ah, tá bom. Eu falei que se quem reluta demais é que não é um profissional, um empreendedor que saiba fazer gestão naquele molde. Porque você falou muito de controle... Comando. Comando, controle... Poder, controle e comando. Isso, poder, controle e comando. Então, empreendedores que não reafirmam, talvez eles não sabem lidar com a gestão numa estrutura remota, então. Essa é a minha questão, assim. Talvez eles não saibam fazer gestão dentro dessa estrutura? Tem isso. Tem pessoas que não têm, que têm uma ignorância aí desse modelo. E aí, realmente, as pessoas acabam... Eles se sentem... E aí são os chefes, né? Eu quero ter meu time aqui porque eu quero olhar com meus olhos, tudo. Então, acaba tendo essa insegurança do que as pessoas vão fazer se as pessoas não tiver com o olhar ali do chefe. Tá? Tem esse público. Mas tem um outro público também que é um público que o próprio negócio demanda que a equipe esteja lá. E aí, vamos pensar, o ramo hoteleiro. Então, você tem uma grande parte desse contingente que precisa estar lá.
Mas tem também uma outra parte que não precisa. Toda a parte burocrática não precisa, toda a parte financeira, faturamento, etc., não precisa estar lá. Entendeu? Mas tem uma parte que precisa. Então, tem segmentos do mercado que o empreendedor precisa estar lá pelo modelo de negócio. E, às vezes, a gente, por estar dentro da nossa bolha de tecnologia, acaba entendendo que esse modelo nosso serviria para todo mundo. Então, assim, óbvio que a minha preferência pessoal e o meu negócio roda 100% online. Mas existem negócios que a pessoa precisa estar lá presencial. Sim. Pelo próprio modelo de negócio que ela está inserida. Não faz sentido, porque eu acho que deixa o empreendedor, né? Coloca ele num estado de desconforto. E eu acho que... você tinha perguntado sobre a Zoom. Que a própria Zoom, uma empresa de tecnologia... Foi mais um exemplo, porque isso aconteceu bastante. Outras empresas também acabaram trazendo tudo Google isso. foi um dos primeiros Também. Porque acho que na prática ele tem que mudar todos os rituais, Exato. formato de gestão, e aí o cara fala, não, remoto não funciona. Talvez não funcione dentro da estrutura de como as coisas são feitas hoje. E desde como as coisas eram. Exato, né? exato. Porque você precisa realmente fazer essa transição para o modelo remoto. Então, você precisa preparar esse time, você precisa fazer novos acordos. Perfeito. Eu quero pegar esse gancho, porque ao longo de toda aqui a nossa conversa, Cá, até para a gente começar a caminhar para o final, infelizmente, você fala muito desses acordos do treinamento, de que isso tem que ir desde quem serve o café até a liderança. E eu acredito que o principal fio condutor disso tudo, e aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, é a comunicação. Cara, sempre faz isso. Não tem como. Porque... tudo precisa ser verbalizado. Acordos, aquela máxima de o óbvio tem que ser dito e escrito. Tudo tem que estar devidamente... E repetido. Perfeito. É o que eu digo. And repetido. Perfeito. Que talvez seja o mais importante, porque a gente aprende por repetição. Você até trouxe o conceito aqui construtivista, e é uma coisa que a gente usa muito dentro da clínica fonoaudiológica, que a criança aprende por repetição. Então, a gente vê muitas vezes o Cris aqui tem uma filha. Ela acaba repetindo padrões ou coisas que ele mesmo fala, porque essa repetição é o ver, Eita, ela meteu um eita, papai. Ele tá no dia a dia constantemente. Como é que o que você pode falar para esses empreendedores que estão implementando cultura, gestão, liderança nessa empresa que está crescendo, da perspectiva da comunicação? O que você diria para eles? Olha, estruture os teus rituais, estruture os teus canais de comunicação oficiais. Então, se você tem uma ferramenta aí que todo mundo tem, não quero falar o nome, mas se chama Slack, por exemplo. Slack. Patrocina a gente. Patrocina Método Guide. Ou se você tem o próprio WhatsApp, você tem ali a sua comunicação e aquele é o teu canal oficial. Então, você comunica, inclusive, onde você vai estar e quando você vai estar. Porque o que eu percebi ao longo também dessa jornada é que os empreendedores querem ter uma porta aberta com o time e falar, mas ninguém me falou isso. Mas como que eu falaria, entendeu? Ia mandar um e-mail pro dono da empresa, pro fundador, é muito distante. Então, ele tem que abrir canais e rituais que ele vai estar ali e ele não precisa estar tempo inteiro ali, óbvio, às vezes tem 100 pessoas, às vezes tem 500, às vezes tem 1.000 e às vezes tem 5.000, então não vai dar conta. Então, assim, olha, eu estarei online toda segunda-feira, meio-dia. 1h, da meio-dia a 1h. Quem quiser falar comigo, só me mandar um direct que eu vou responder. Então, você se disponibiliza. Olha, uma vez por mês eu tenho o All Hands, que eu vou só responder perguntas. No próximo, eu vou dar um contexto do business. E aí, você vai aproximando as pessoas de si. Então, mas isso precisa ter uma estrutura e depois precisa ser formalizado, como você disse, e ser seguido. Né? Então, aí você tem uma forma também de comunicar. O empreendedor comunica seus diretos, que eu brinco que é o cascateamento. Comunica seus diretos, os seus diretos comunica o seu time e aí, assim, sucessivamente, de quantos degraus tenha a organização, que eu já recomendo que não tenha muitos. Perfeito. Então, para que isso seja também, fortaleça a liderança de outros. Porque senão todo mundo, qualquer problema, já vai direto no empreendedor e isso sobrecarrega. O empreendedor ele tem que pensar no business, ele tem que pensar na visão e não ficar ali também só
só Até porque ele volta girando. para o operacional. E aí não faz Exatamente. sentido. Se a gente pensa nesse cascateamento, não faz sentido você retomar. Porque você precisa empoderar os seus diretos, para que ele, inclusive, consiga, a operação deveria rodar sem o empreendedor, o fundador, tá? O fundador, o papel dele, já desmistificando aqui, não foi uma pergunta, mas vou responder sem ser perguntada, é o seguinte, o papel do empreendedor é ter a visão e formar pessoas. Nossa, perfeito, porque eu falo isso em todos os meus treinamentos. A função do líder é formar multiplicadores. Exato. E não centralizar o poder, como Exato. muitas vezes a gente vê acontecendo. Esse daí é o papel do chefe. Exatamente. Eu vou ficar fora um mês e vamos fazer um teste que acontece. Vamos. Bom, Cris, você está aqui com a gente, seu celular está desligado É isso. e tá tudo bem. Mas, cara, eu fiquei muito feliz, assim, ouvindo você falar sobre gestão de time, de práticas e muitas das coisas, obviamente, não exatamente igual, mas com os mesmos propósitos a gente tem aplicado. Porque geralmente o pessoal fala, como assim você funciona remoto? E aí, geralmente as pessoas focam, né, ou eles dão ênfase nas exceções. Perfeito. Ah, fulano trabalhava para você e para ciclano. Ah, esse X fazia YZ. Ah, a pessoa não trabalha. A minha resposta geralmente é: nada errado sustenta no tempo. E eu vou pegar isso aí em performance. Exatamente. E aí, mas quanto tempo leva? A gente trabalha no melhor tempo possível de identificar queda de performance, acompanhamento, que é o que você falou das funções em cada cadeira que as pessoas estejam. Então, no pior cenário, eu vou identificar. Cara, levei 3 meses para identificar uma baixa performance porque existia uma má fé daquele Exato, colaborador. perfeito. Só que aquele colaborador não continuaria sendo seu colaborador no presencial do mesmo jeito. Exatamente. Perfeito. Entende? Esse é o grande ponto, Cris, que a pessoa que tem esse caráter dúbio, ela vai ter esse caráter dúbio também no presencial. Não muda, pô. Então, assim, Remoto ou presencial, porque eu ela concordo. tem esse caráter. Então, ela vai fazer no remoto, vai fazer no presencial e você eventualmente vai levar a média que você levaria tanto no remoto quanto no presencial para identificar. A gente também não pega imediatamente no presencial as coisas que acontecem. Então a gente leva um tempo para sacar aquilo. E é isso. Isso é o trabalho da gestão diária, pegar essas coisas e trabalhar. Precisa de feedback, dá o feedback de novo, dá de novo. E se você vê que não tem fit com a cultura, então aí você parte para uma rescisão e tudo bem. Perfeito. E é uma coisa, até num caso que o pessoal fala, e essa situação no presencial, muitas vezes te gera queda de produtividade e uma falsa análise de produtividade. Porque assim como a maioria dos negócios, a gente começou no remoto lá na pandemia, aquele susto. Sim. E sabe o que era incrível? Pessoas ou indivíduos que, na minha percepção de olhar do presencial, ou da comunicação, ou do porte, eram profissionais excelentes na entrega. No sozinho, executando e etc., esse cara, assim, ele deixou de performar. E eu lembro que numa reunião eu falei assim, ele deixou ou ele não performava? Porque existiam outras pessoas que eram abaixo ali, né, na sombra, né, que passava despercebido, que eram excelentes profissionais. Isso. E aí a combinação de quem fala, de quem é mais expansivo, de se posiciona... A gente retoma aquele ponto que a gente já falou em alguns episódios. Não vence o melhor, infelizmente vence o mais conhecido. E isso se mostrou, né? E aí no remoto o pessoal falou assim, arrependido, não, agora tá visível, contra dados não tem. Exato. E aí, Cris, eu digo para você, no presencial, essa pessoa com caráter dúbio, esse exemplo que a gente está falando, ficou ainda mais caro para você, porque ele, nesse tempo, vamos supor que você levou 30 dias para descobrir isso no presencial. Ele tomou seu café, ele usou seu banheiro, ele usou a eletricidade, ele saiu, provavelmente essa pessoa é aquela pessoa que demora horas no almoço, que fica enrolando, e quando ele fica enrolando, ele fica, inclusive, atrapalhando a performance dos outros. Entendeu? Então, no final do dia, no presencial, essa pessoa que performa mal é mais cara. 2 vezes. Faz sentido. Antes da última pergunta, posso fazer a última? Claro que pode. Antes da última de fechamento, que é a nossa pergunta clássica aqui, como que você vê inteligência artificial no mercado? Quando a gente olha para a área de RH, pessoas, etc. Olha, eu sou 100% adepta. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para nos ajudar e vem para resolver uma série de questões burocráticas, questões do dia a dia, questões que a gente leva
horas para fazer e ela faz assim segundos com maestria. Então, a gente deve aproveitar isso e não ficar com medo disso. Então, a gente deve conhecer, a gente só tem medo do que é desconhecido. Então, a gente deve ir trabalhando isso e nos apoiar nessa inteligência e trabalhar as competências que realmente só nós humanos temos. Então, trabalhar nas nossas competências, descobrir aquilo que o seu coração te chama para fazer, o teu chamado, aquilo que te move, ao passo de ficar ali pensando que a inteligência artificial pode roubar o meu ou o seu trabalho. Pode roubar o trabalho de todo mundo, entendeu? O carro, hoje em dia, já existe carro que dirige sozinho, entendeu? Eu trabalho com treinamento, já existe a inteligência artificial que faz o vídeo. Então, assim, tudo pode ser tudo. Mas, assim, o que eu posso extrair de melhor disso? O que eu posso delegar para a inteligência artificial fazer efetivamente para mim, para que eu possa ter mais tempo de fazer aquilo que é o meu propósito como ser humano. Perfeito. Cá, dentro do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, o Código 42, ele é a resposta para as questões fundamentais da vida. E a gente quer saber de você, para você, qual que é o verdadeiro Código 42 da vida e do empreendedorismo? O Código 42, para mim, ele traz, primeiro, a primeira vez que eu vi ele, eu já falei 42 para mim, forma um 6, e o 6 é um número cabalístico da harmonia. Então, já fechei aí. A harmonia da vida, para mim, é onde as coisas fazem sentido, que é onde você tem um equilíbrio, onde você tem harmonia entre o ser e o fazer, o ser e o parecer. Então, como vocês falaram aí, né, quem ganha é aquele que às vezes parece mais. Então, assim, quando você encontra essa harmonia entre o parecer e o ser, você já tem muita coisa. Porque não adianta também você ser um monstro, ser um cara incrível, tal, aquela mulher que arrasa tudo, mas também parecer uma outra coisa. Então, você tem que ser e parecer tudo em harmonia, inclusive na nossa vida, na nossa saúde mental, no trabalho, etc. Então, para mim, ele tem esse viés, tá? Agora, do Código 46. E, respondendo a sua pergunta, para mim, o grande código é a consciência. Que todas as pessoas possam usar o trabalho para crescer enquanto seres humanos. Essa é a minha grande missão. Eu trago isso como um módulo dentro do Método Guide, como que a gente pode se conectar com a nossa essência e trazer, a partir da nossa essência, o nosso modelo de liderança para o mundo. E não mais ter que copiar e colar dos outros. Perfeito. Então, é a gente trazer realmente a nossa verdade e entregar isso para o mundo como um fruto. Né? E cada árvore tem o seu fruto e está tudo bem. Então, como que eu faço para encontrar essa sementinha dentro de mim e fazer florescer e trazer os frutos para o mundo? Então, para mim, o Código 42 é ter consciência como ser humano, porque a consciência vai nos deixar mais humanos. A inteligência artificial não tem consciência. E a nossa consciência também salva o mundo que está tão machucado com as nossas próprias atitudes e decisões inconsequentes. Então, para mim, o Código 42 é consciência. Perfeito. Vamos lá. Uau, não? Excelente resposta. E Cara, uma excelente conversa, né? Lindo demais. Que delícia. Que prazer ter você aqui. Deixa os seus contatos para os nossos seguidores. Então, seu @pessoal, LinkedIn, do Método Guide. Vai lá, o palco é teu. Tá bom, então. Vou fazer aqui meu jabá. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Karina Vasques. No Método Guide é @Método Guide no LinkedIn e também no Instagram. O meu pessoal é K_VQS. E para os mochileiros, eu estou aqui agora dando 30% de desconto. Olha! Mas na tem próxima que ter um código, turma. Tem que ter um código, certo? Então é Código 42. 42. Quem me escrever no LinkedIn, no @Método Guide, seguir o @Método Guide e chamar no direct Código 42, vai ganhar 30% de desconto Tá imperdível, na turma hein? de maio. E vem aprender essa liderança. Vem aprender a ser o líder que você quer ser, sem copia e cola. É o último remédio, eu garanto. Eu amei. E não só aprender o que você quer ser, mas como você até gostaria de ter tido. Exatamente, É isso. exatamente. Cris, qual o seu? @cristiano.ffreitas. Muito bem, o meu @Mia Bolraf.
Nós estamos em todas as plataformas de áudio, Instagram, @código42podcast. Toda terça-feira tem episódio novo, fica ligado, ativa o sininho, manda pros amigos que precisam saber disso. E a gente se vê na próxima. Até Valeu. mais. Valeu!